esse trabalho, só situar vocês um pouco. Eu tenho uma companhia chamada Os Dois Companhia de Dança, há mais de 30 anos. Eu convidava coreógrafos, antes eu nem coreografava, e eu chamava os dois, uma parceria, às vezes com meu marido, artista plástico, às vezes eu estava convidando algum coreógrafo. A partir de 2019, Os Dois, além do repertório que ela tem, eu já vinha pesquisando a questão ambiental, o resíduo, o plástico. Adriana dançou comigo, vários bailarinos dançaram comigo, a irmã dela, Aline Teixeira, mas em 2019 a gente se inscreveu para um instituto holandês que lançou um edital que seria para dar uma resposta artística às questões ambientais. Aí, Os Dois se inscreveu, Os Dois Produções, com a ideia de unir jovens de vários pontos diferentes do Rio de Janeiro, que em cada ponto a gente tem uma realidade sobre a questão da água, do resíduo. Então, a gente ganhou esse edital, esse prêmio, na verdade nem é um edital, que é um prêmio, quem trabalha com dança sabe disso, mas é um prêmio mesmo, você ganha o dinheiro e só precisa fazer seu trabalho. Não precisa ficar prestando contas, aquela confusão toda, não. Eles acreditam, confiam em você, deram uma verba pra gente, e aí a gente construiu um trabalho todo online, estávamos no meio da confusão da pandemia. Então a gente construiu o Objetos em Redes, que é um trabalho que a gente tem. Então, o Objetos em Redes, que é um trabalho que talvez a gente circule em novembro ou dezembro, ele acabou, isso foi todo feito online, a gente filmou, e aí deu esse pontapé para a gente se entender como coletivo e trabalhar como um coletivo. Então, o coletivo Objetos em Redes, que teve seu trabalho inaugural, que chama Objetos em Redes, que teve esse apoio da Holanda, desse Instituto Holandês Prins Claus, deu esse pontapé. E aí, nós, a partir daí, construímos esse, que é o residual, que é o trabalho com sacos plásticos para um espaço interno. E temos o Restar, que é um outro trabalho que é para a rua. Então, eu vou responder agora a pergunta dela, até quando? Então, a gente ganhou pelo Sesc Pulsar para circular em 8 Sescs. Esse é o nosso terceiro. A gente já fez Ramos, Niterói e estamos aqui no Quitandinha. Temos mais 5. Aí, vocês seguindo a gente nas redes sociais, vocês vão ver os demais. Até outubro, a gente fecha com Friburgo. E o Restar é o trabalho de performance, que aí a gente vai circular mais pelas arenas e lonas, mais lá mais para o Rio, lá para o centro, para a Zona Oeste, Leste. Então, a gente tem esse mês inteiro, de setembro até 8 de outubro, entre o Restar e o Residual. Só assim para fazer calor, né? Bom, então é isso, a gente só tem 20 minutos porque eles moram longe, tem que desmontar. Aliás, nem sei se eles estão desmontando ainda o linóleo, está tudo liberado aí. Ah, não? Ah, tá. Então, mas é bem-vindo, gente, não se engane não, pode fazer qualquer pergunta mesmo, que é isso. Oi? Quanto tempo vocês ficaram no trabalho de pesquisa para chegar a esses contextos? Assim, a gente está há 2 anos, quase 3, trabalhando juntos, né? A gente está desde o início da pandemia praticamente, né? De 2020, juntos, trabalhando online. E aí a nossa primeira criação começa esse coletivo, né? Nosso primeiro trabalho foi um vídeo, Objetos em Redes. E depois a gente fez uma instalação coreográfica que foi transmitida online, que também não teve público. Isso em 2021. Em 2020 a gente faz uma criação para vídeo. Em 2021, uma criação a gente presencialmente, né? Porque no vídeo a gente não se encontrou, porém público online. E esse é o primeiro trabalho que a gente faz de forma a gente presencial e tendo público presencial juntos, né? E a gente está desde março, eu acho. Desse ano. Para esse trabalho especificamente, mas com os objetos, com os resíduos de 2020. Que aí foram desdobrando os outros trabalhos, né? Primeiro, Objetos em Redes, que a gente usa outros objetos
esse residual que a gente usa, esses que vocês viram, e no restar a gente usa outros objetos também. Tudo que a gente foi acumulando, pedindo para os amigos, então esses saquinhos todos vieram de consumo mesmo. A gente não só comprou, nosso, não. mas aí foi também pegando, né? De lugares, então. Quantos sacos plásticos tem? A gente precisa contar. 3.050. A gente precisa contar, a gente nunca contou, porque sempre surge novos, né? Alguns também que ficam muitos, vai rasgando, né? As A capas gente- que vão virando pedaços, também, né? A gente vai rasgando e elas vão entrando ali. Se acontece, né? Vocês perceberam que às vezes uma capa rasga e a gente aproveita para o cenário. E outros resíduos vocês trabalham também? Desculpa, assim, a gente pode. Qualquer resíduo que a gente vai jogar fora e a gente não joga fora, e a gente pensa em reutilizar, acho que já está mais que certo, assim. Mas a gente tem usado muito sacola plástica, Garrafa PET, Latinha. É porque os resíduos. Tampa de garrafa. Sim, os resíduos são muito pessoais, assim, de cada um. Então, tipo, cada um traz o que vai usando, assim, de acordo com a rotina e. Cano de PVC. Cano de PVC. Hoje a gente foi almoçar e deram uns brigadeiros pra gente. Aí é muito. É isso, né? Tudo é embalagem. Aí Vou pegar pra embalagens mostrar. Pegou viravam assim. Tinha uma embalagem plástica de brigadeiro, né? Aí a gente já pegou, porque já tivemos ideias para outras coisas. Tem uma relação afetiva também, eu acho, com isso, né? Acho que quando começou, principalmente, né? Quando a Giselda traz essa proposta pra gente, tinha também essa relação afetiva com isso, né? A gente guardava os nossos resíduos possivelmente recicláveis, né? As embalagens, plásticos e outros objetos, né? De diferentes categorias. Chuveiro, guarda-chuva, cano, né? Usados, né? Que vai no lixo. talher descartável também. E esse vínculo afetivo que aquilo te toca também, né? Que aquilo te move, assim. E aí isso foi constituindo, assim, acho que sempre tá esse afeto, né? Essas escolhas. Acho que quando a gente fala de afeto, assim, tem, eu acho, um lado afetivo, que é muito amoroso, e também tem um lado afetivo que é meio desconfortante, né? Porque logo no início, quando a gente teve que fazer, separar esses resíduos, acumular, e, tipo assim, a gente acumulando, e experimentando esses resíduos no corpo, e acumulando, isso tem uma coisa muito desconfortante mesmo, sabe? Porque a gente sempre tá muito no lugar de pegar esses resíduos e despachar, sabe? Tipo, sai daqui. Aí a gente trata pelo projeto e ter essa relação com o objeto, ter esse olhar diferenciado, tipo, de acolher esse objeto, pegar esse objeto, lavar ele, botar para secar, tudo um trabalho, assim, tudo com um cuidado, assim, que esse cuidado ele não tá só na cena, mas esse cuidado tá antes, né? Que também é cena, né? E a gente começou, lava os resíduos, bota para secar. e a bota gente no começou, sol, a gente cheirinho. começou, como a gente começou na pandemia, né, e tava todo mundo, a família, todo em casa, né, de quarentena, e juntar mais coisas, lixos e resíduos, gerou um desconforto também, né, porque a gente começou a perceber mais o quanto de lixo a gente gera, né, dentro de casa, assim. Quanto de lixo. Tem uma coisa boa de falar que a gente falava no começo, né, que era um incômodo assim meio particular que eu partilhava, que era é muito perigoso esse lugar, né, porque a gente fala de um lugar e parece que a gente está de fora, né, desse lugar de crítica, que na real a gente não é exemplo porque a gente fala disso, né, mas acho que cada um, a Giselda por um trabalho mais antigo e a casa dela é real, ela guarda tudo, tem uma parte só disso. Mas como é que isso vai nos contaminando? Porque a gente tem, quando a gente é pobre, né? Acaba que tudo tá ali pra gente consumir, e aí reaproveita, pega um saco, Potinho de manteiga. pote de manteiga e tal. Mas eu acho que as camadas vão chegando, porque você vai entendendo que, opa, já posso ir na feira com uma sacolinha reciclável ali que vai e volta. Aí os caras já querem dar saco, né, pra fruta. Não, taca aqui. Não, taca aqui. Então essa consciência, né, pra mim particularmente, veio vindo dessa forma, assim, devagarzinho. Até hoje eu me pego, às vezes, consumindo um pouco mais de resíduo, assim, fora do normal. Porque às vezes quando eu vou ver, já tô com um saco. Porque minha mãe me ensinou a guardar saco. Então eu tenho um saquinho, lava tudo. É até cultural da gente.
Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho é um exercício também da gente, também, dentro da gente, criar uma manutenção. Que vai vindo devagar, eu acho que é cada um no seu tempo e uma condição também de entender que, opa, já tem um diferencial aqui, já estou pensando no assunto. Tipo Karate Kid, que era tipo repetir, tirar casaco. Você vai ver, você está já numa conduta diferenciada, pelo menos pensando. É isso. E a relação que se cria, né? Porque quando você acumula, você vai convivendo no cotidiano, assim, olhando, porque o processo de não jogar fora, né? Porque que alguém vai cuidar do seu lixo, você fica ali guardando. Aí daqui a pouco você percebe, nossa, eu consumi isso. E daqui a pouco você percebe, em um ano, quanto que isso vai, o que isso vai gerar, né? E aí você vai percebendo que dá para ser menos. Então, eu acho que também é um lugar de não culpar, sabe? Mas de como é que a gente pode reduzir, reutilizar, reinventar. A gente usa muito vocês viram, né? Residual, restar, porque a gente pensa muito nesse refazer, né? O que a gente tem que pode refazer? Reinventar nossa relação, né? Reinventar. Então, é um exercício mesmo, não é uma regra, não tem nenhuma ditadura, nada disso, é só a relação mesmo. Vocês pensam em estender esse trabalho para outros tipos de resíduo, além do que é plástico? A indústria da moda produz muito lixo, produz muito resíduo que a gente consome constantemente. E não percebe quando a gente, ficou velho, vou passar adiante. Só que a gente não tem também a responsabilidade com esse tipo de resíduo que a gente consome. Então, nesse processo, despertou em mim, não faz nem parte do coletivo ainda, né? Faz parte de uma outra forma, né? Porque a gente também usa muito essa coisa da vestimenta, de se vestir. Mas me sobressaltou muito nesse tempo de pesquisa, nesse coletivo, frequentar mais brechó, assim. E a Giselda também tem o exercício de trazer coisas dela de casa. A gente troca as nossas roupas, um dá para o outro. Então, é essa coisa de você sempre estar reutilizando, né? E, tem lá em casa, eu não uso mais, vou dar para outro. Então, tem dia que eu estou com a roupa inteira de brechó, tênis, tudo, até coisa de cabelo, brinco, tudo. Porque eu fui criando esse hábito de não frequentar mais tantas lojas, e ir mais em brechó, e comprar coisas que já estava ali em circular, né? Circulando, né? Isso despertou em mim, né? Porque você falou da moda, isso me veio assim, eu falei, despertou assim. Eu acho legal também uma coisa, que é isso, né? Vocês já falaram, que a gente vem de vários territórios, né? Do Rio. E aí, ao nosso princípio, nosso começo, cada um trazia as suas inquietudes, né? Das suas regiões, né? E os nossos resíduos tinham um pouco a ver com isso, né? Alguém tinha uma sucata perto de casa, um ferro velho, outro tinha um lixão a céu aberto. Essas coisas foram nos atravessando, né? E eu acho que até hoje, que a gente tem um outro espetáculo que é o Restart, que vai para a rua e também vai para territórios diferenciados, e territórios, inclusive, alguns que têm uma relação muito forte com saneamento aberto, sabe? Então, como é que é lidar com isso tudo, respeitar esse espaço, criar uma relação que não é ditar regra, né? Quando acaba passando por uma coisa meio educacional, né? E aí as pessoas têm camadas de conhecimento também. Como é que você discute uma coisa com uma pessoa que não tem no seu dia a dia um saneamento básico, sabe? Que não tem uma coleta de lixo seletivo, não tem nada disso. Como é que você discute isso, sabe? Eu o tempo todo estava pensando, questão, gente, a gente está aqui num patamar muito, né? Quase elitizado, porque tem gente que ainda não sabe nem, né? Tem nem uma educação de jogar o lixo no chão. Eu vejo diariamente crianças passando, vindo da escola, jogando papel no chão. É uma relação ainda com esse meio ambiente que às vezes só acontece com quem tem enchente em casa, que aí, né, entope os ralos, aí entope, né, acontece tudo. Petrópolis, inclusive, tem uma relação muito forte com a água, né, e que nem tem a ver somente com isso, mas isso também influencia. Mas é ruim a gente pensar que precisa sentir uma dor para entender, né? Não, acho que não precisava, mas acaba que a nossa relação com as coisas fica meio distante. E aí eu acho que esse trabalho é legal porque a gente vê muitas áreas e cada um defende um pouco.
de alguma forma a gente consegue, né, trazer, às vezes ela é muito aberta a receber, então a gente acaba conseguindo influenciar nisso. Tem um pouco da gente aqui em tudo, sabe? Tem até demais até, porque aí pra conciliar essas cabeças tudo aqui. Mas é um exercício, tem acontecido. Porque assim, eu sou quase uma coordenadora coreográfica. Porque vem muita, se experimentou muito, cada um trouxe, e a ideia é essa mesmo. Assim, claro, tem um conceito mais amarrado, porque a gente pode tudo, né? A gente quer tudo, mas assim, aí eu vou dando uma direcionada. Então, a gente, nesse trabalho, resolveu o que era o resíduo plástico transparente. No outro, tinham todos os restos que a gente tinha e mais o que foi chegando. Então, vai acontecendo e a gente vai direcionando. Eu digo que o próprio objeto também vai ajudando a criar essa dramaturgia. Como as crianças vão criando, acho que vocês ouviram aí, né? Eu hoje foi ótima ali do lado. Porque a Eva e o Guilherme, eles foram ditando o tempo inteiro o que estava acontecendo. Agora eles vão arrumar, eles desarrumaram tudo. E cada um vai dizer da sua realidade, né? Mas eles estão jogando tudo no chão. E aí vai se construindo, né, essa... Então, então, é assim, a gente está numa situação com o planeta, né, muito grave, né? Gravíssima. Eu não sei como resolver, a não sei chamar a atenção. A gente aqui está na mesma... Mas nessa delicadeza, né? É uma maneira da gente... a nossa resposta é por aí um pouco, né? Esse jeito de relacionar. De usar e de cuidar. Pelo menos esses aí eu tenho certeza que não vão parar num bueiro. Esses não vão. No palco, tem uma linha que é seguida por todo mundo, ou é algo mais intuitivo, que todo mundo vai seguindo, um faz e todo mundo entra na onda e acontece assim? Você está dizendo de quê? De improvisação? De tipo... O que acontece ali? As cenas. Aquilo ali é coreografado. Porém, tem uma relação de escuta coletiva. Então, apesar da gente saber o que é cada cena, o tempo... A ideia não é que ninguém comande cada cena. A ideia é que a gente tenha uma escuta coletiva e a gente entenda juntos o momento de cada coisa. Tem momentos que a gente até chama, por exemplo, Oslo, que é o oposto de solos, né? Para não ficar solo. Mas é que cada um tem a sua individualidade ali, no momento que todo mundo tem a sua individualidade. E a gente vai entendendo essa escuta, o momento que todo mundo faz determinada... por exemplo, espalha geral. Isso não é um movimento codificado, cada um faz o seu espalha geral, mas todo mundo entra nesse momento espalha geral. Em relação com o objeto. Posso dar uma ideia que vocês vão sentir? É assim, tem um roteiro, não tem uma coreografia assim, esse passo tem que ir depois daquele. Mas é uma coreografia, porque tem uma ideia. Né? Mas cada um tem a sua liberdade. Então, vou só dar para a gente fazer uma coisa assim, vamos nos olhar, esse grupo mais que está aqui, tá? Vai se olhando nos olhos, e a ideia é que a gente chegue no meio juntos. Eu tenho que olhar e perceber. Todo mundo, eu estou propondo, tá? A gente vai se levantando devagar. Isso. A gente tem que sentir o outro. Vamos sentindo? Não olha para o outro, olha para frente de você. Olha para frente. A gente está se olhando. Continua se olhando. A gente tem uma ideia, um roteiro coreográfico. Eu posso chegar nesse meio sussurrando alguma coisa que me incomodou hoje. Chato, estava frio. A ideia é que a gente vai chegar aqui. Eu não sei porque você vem de onde. Eu falei para vocês. Você vem de onde? Vocês são da escola? Eu estou olhando para vocês. Mas eu estou sentindo aqui que a gente está aqui agora. A gente está junto porque a gente veio ao teatro. Outra coisa, a gente resolveu que a gente queria falar. É importante estar com vocês hoje, porque a gente podia dar a gente já vai ganhando. E a vida vai
ensaia o quê? O que é um ensaio? Se ouvir, se perceber, ouvir o som do saco, o que acontece, como é que ele responde. Então, e aí esse desenho coreográfico vai acontecendo. E o trajeto dura. Vai. Assim como é na vida, né? A gente precisa dessa escuta do outro, essa escuta com o objeto, essa escuta com o meio ambiente, essa escuta com o outro. A gente tem muito isso aqui de tentar, apesar de tanta diferença, se escutar, se ouvir. E a gente tem falado muito que nada está nem fora, mas tudo está dentro, é dentro e fora. Então, essa escuta acontece lá na vida, mas ela também acontece aqui. Porque tudo é dentro e fora, dentro e fora. Isso é exercício, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Acho que eu já dei muita pirueta, é quase mais difícil que pirueta. E o trajeto também, né, essa relação que a gente vai criando com o objeto, porque falando da forma coreográfica, trajeto, o nome que a gente for dar, mas muito dos movimentos acontecem a partir do objeto. Então a gente tem que abrir os saquinhos. Aquela cena só acaba quando a gente termina de abrir todos os saquinhos que a gente encontra. Então o tempo, ele dá, às vezes é mais largo, às vezes é mais curto. Então, assim, muito pela relação do objeto com a gente. Ele é outro integrante, né? Eles todos estão em cena. Então ele que fez a trilha, né? Exatamente. Ele tem um lugar de protagonismo, assim, muito grande. É um lugar que a gente não tá... A gente não comanda, a gente não dita, a gente não... Sabe, a gente não domina esse objeto. É uma relação assim, muito sensível, muito humilde, assim, a gente ter essa escuta realmente para o objeto e ter esse encaixe, assim, deixar as coisas fluírem a partir dessa escuta do objeto com o nosso corpo. E eu acho que esse trabalho foi um trabalho mais... teve uma dificuldade maior por conta da gente ter trabalhado na pandemia, cada um dentro do seu espaço, cada um na sua casa. Aí a gente veio para o presencial, essa relação outra, nossos corpos com os objetos também, e essa relação entre todos e todos esses resíduos, assim. Então foi bem diferente, assim, bem difícil, assim, como a vida mesmo, de ter essa escuta, de respeitar o outro, respeitar os limites, entender as combinações, entender os acordos. Mas é isso. E como qualquer relação também, né? Tipo, tem um tempo também pra você também conseguir concretizar algo ali, tipo, quando você tem uma amiga, quando você tem um namorado, uma namorada. Então, tipo, eu acho que é esse tempo também que é essa liberdade que você se dá, é a causa, onde você mora, e aí, tipo, o resíduo vem, e aí, tipo, você tá ali, você pensa tudo isso. E aí você tem esse tempo também para se relacionar com o resíduo, né? Tipo, já é uma relação, né? Que você já tem esse contato visual. E aí quando você pega o resíduo também, já é uma outra relação. Então... E a gente tem que... Podemos fazer uma foto coletiva? 1, 2, olha lá, o Will do Luiz. Ai, meu Deus! Câmera 1! Vem, câmera 2! Tem gente que sabe viver, tem gente que vive bem, mas tem gente que sabe viver bem.